Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos por essa grande graça do Senhor Deus ter nos permitido nesse último tempo, onde está cheio do pecado e maldade no mundo. O Senhor Deus nos chamou primeiramente para sermos salvos, para sermos distinguidos diante da sua palavra, para que nós possamos viver pregando o seu evangelho nesse último tempo. Senhor Deus, nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, muitas igrejas que estão pelo mundo também. Nessa dificuldade, que o Senhor possa nos proteger, permitir para que nós possamos pregar o Evangelho mais fortemente, para que todos os dias possa aumentar e acontecer o trabalho da evangelização, Senhor. Senhor Deus Pai, até na dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão guardando sua fé para pregar o Evangelho, através da palavra, do poder, da graça do Senhor Deus, que o Senhor possa sustentá-los. Que o Senhor permita para que o Evangelho possa ser pregado mais fortemente, para que muitos espíritos, ao ouvirem a sua palavra, ao receberem a salvação, possam tornar glórias, agradecimento diante do Senhor Deus. Em todos os missionários, pastores que estão ministrando a sua palavra, que através da palavra, do poder e do Espírito Santo, o Senhor Deus possa sustentá-los. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente, para que o trabalho de evangelização possa ser utilizado de forma especial, Senhor. Que o Senhor permita mais essa oportunidade para podermos fazer. Senhor, mesmo nessa dificuldade devido ao Covid-19, nós conseguimos realizar o retiro de verão através da graça do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa sua graça, Senhor. Senhor, o 5º tempo acabou, estamos realizando o 6º e a 7ª etapa e ainda está por vir, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa trabalhar por ela também, para que os espíritos que receberam a salvação dessa vez possam tornar uma grande glória diante do Senhor Deus, e para todos os irmãos e irmãs que estão se esforçando, se dedicando, orando por esse trabalho, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, a sua palavra, para sustentá-los mais uma vez, Senhor Deus. Senhor Deus, nesse momento também, que o Senhor Deus nos permita a graça necessária. Que o Senhor Deus possa nos mostrar qual é o caminho que nós devemos percorrer. Senhor, que nesse tempo também nós possamos ser preenchidos através da sua palavra. Que nenhum de nós decaia dessa nossa grande graça, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos permitir a mão de misericórdia para nos sustentar. Nesse tempo, nós somente esperamos, desejamos e dependemos do Espírito Santo para nos conduzir e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. 예수 참 보고 나무 우리는 가진
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 2. Palavra de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 3. Até o 4, irei ler. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelas que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Por isso que, por conta da pandemia, nós não conseguimos nos reunir durante 2 anos e meio, não conseguimos realizar nem o retiro de verão. Ainda a pandemia de Covid-19 não acabou, mas mesmo nesse meio, nós realizamos o retiro de verão desse tempo sem muitas dificuldades. E agora, atualmente, o retiro de verão, o sexto tempo está acontecendo para os adolescentes, ensino fundamental e médio. E depois nós teremos o sétimo tempo, a sétima etapa do retiro de verão. Então, eu realmente espero para que o retiro possa acontecer sem muitos problemas, para que muitas pessoas possam vir para ouvir o Evangelho e assim receber a salvação, para assim podermos dar louvores e agradecimento diante do Senhor Deus. Todos os irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra para pregar o Evangelho, realmente eu agradeço a todos. Então, acredito que vocês estejam curiosos, é por isso que até o quinto tempo eu vou falar somente sobre os dados. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tempo, todas essas etapas do retiro de verão. O número total de pessoas participantes foi de 44.607 pessoas. E as pessoas que são convidadas, que foram evangelizadas e vieram pela primeira vez, deu em torno de 6.588 pessoas. Tá, até a quinta etapa, o número de pessoas que receberam o batismo foi em torno de 4.093 pessoas. E também, até a quinta etapa do retiro, a oferta que foi realizada no local do retiro foi em torno de R$1.010.000. Então eu agradeço bastante. Então, até a sétima etapa, então eu espero que o retiro possa acontecer muito bem, para que muitos espíritos possam receber a salvação e assim possa acontecer o trabalho do Senhor Deus. E para todos aqueles que estão pregando na frente, sejam os pastores que estão fazendo a conversação individual também, realmente com o mesmo coração deles, que os irmãos e irmãs possam orar, ter o coração unido, possam realmente trabalhar em conjunto, cooperarem para que cada espírito possa receber a salvação. Porque o Senhor Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunirem em seu nome, eu também estarei no meio deles. Então, realmente, o Senhor Deus, ele trabalha quando estamos sozinhos, orando sozinhos também.
mas no mínimo o Senhor citar 2, 3 pessoas, quer dizer que os santos que receberam a salvação por o mesmo motivo quando eles estão reunidos, orando por esse trabalho, nós podemos perceber que o Senhor Deus, ele trabalha nesse meio. É por isso que todas as pessoas que receberam a salvação primeiramente, então precisam orar todos juntos. Aqueles que ainda não receberam a salvação precisam ser conduzidos. E para esse trabalho, realmente muitos irmãos e irmãs, eles estão trabalhando em conjunto. É por isso que nós acreditamos que acontece o grande trabalho do Senhor Deus. Então hoje, para as pessoas que receberam a salvação pela primeira vez no retiro, então agora realmente eu quero pregar as palavras que podem ajudar na vida de fé para quem recebeu a salvação agora. Então não somente no retiro de verão, mas nós realizamos os seminários continuamente, temos conversações individuais realizadas e pela internet também, por diversos meios, nós estamos pregando o Evangelho. Então, dentre as pessoas que ouviram o Evangelho, tem pessoas que receberam a salvação com certeza, tem pessoas que receberam a salvação naquele mesmo momento, mas tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho várias e várias vezes para assim depois ter a certeza de receber a salvação. Tem pessoas que participam do retiro diversas vezes e por fim recebem a salvação. Eu ouço vários testemunhos assim. Então, realmente é uma pessoa que ouve a palavra. Realmente, se todos recebessem a salvação, realmente as pessoas acham que são muitas por ouvir a palavra e receber a salvação, mas realmente mesmo ouvindo a palavra, tem muitas pessoas que não têm a certeza. Tem muitas pessoas que se afastam do Senhor Deus, tem outras pessoas que vir para a igreja, elas continuam vindo, mas não conseguem ter a certeza exata. E também, além de viverem adequadamente com filhos do Senhor Deus, então eles estão pensando na busca das coisas deste mundo, como as pessoas do mundo vivem iguais ao rumo deste mundo. Então, claro que isso, como cristão, não é adequado. Então, realmente, testemunho dizendo que receberam a salvação. Mas será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Tem pessoas que nós é meio desconfiador. Dizemos que essa pessoa tem a salvação. Quando uma pessoa ela testemunha dizendo que recebeu a salvação, nós agradecemos, nós estamos felizes. Mas por dentro do coração, nós só precisamos sempre ter esse pensamento. Esse coração, nós precisamos ver para saber. Nós precisamos esperar para saber. Então, uma pessoa, quando ela estiver testemunhando sobre a salvação, não é para vocês falarem isso. Nossa, vamos ver se você recebeu a salvação. Não, não é assim, tá bom? Então, por que nós precisamos esperar? Por que nós precisamos esperar para ver? Porque nós precisamos ver se essa pessoa realmente recebeu a salvação. Se ela recebeu a salvação, a vivência dela muda, ela participa dessa reunião, seja de domingo, seja no seminário, seja na palavra de quarta-feira, seja participando da reunião dos distritos também, para buscar a palavra. Porque sabe-se que não é possível viver a vida de fé sozinho. É por isso que no meio da pregação, no meio da palavra, no meio da comunhão, no meio da oração, as pessoas elas se unem, cooperam, porque assim elas podem crescer. Porque neste mundo também uma criança não tem como nascer sozinho e também não tem como crescer sozinha. Então, quando pequenas, realmente recebe toda a ajuda, o cuidado da família. E quando cresce um pouco mais, ele tem a relação com os amigos da escola, podem aprender juntos, podem se relacionar. E também quando ele entra na sociedade para fazer um trabalho com companheiros de equipe, realmente ele vai aprendendo. Aprende coisas erradas também, mas também realmente ele precisa saber discernir o que é certo e o que é errado, porque assim ele vai crescendo, não é? Vai mudando, vai transformando a personalidade, vai tendo valores, crescendo, cada um desenvolvendo. Da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, ela recebe a salvação porque houve ajuda, a oração
os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro do que ele. Então quer dizer que após receber a salvação, a vida de fé, não é possível viver sozinho, não tem como crescer sozinho, não tem como viver de forma correta a vida de fé. Você precisa participar continuamente dessa reunião, desta comunhão. Então realmente uma pessoa não participa da comunhão de forma alguma. Então, ao meu ver, isso também é um problema. Então as pessoas, elas vão para a igreja e tem pessoas que elas não gostam do trabalho que acontece. E tem pessoas que elas também não gostam dentro da igreja. Então, pessoas que receberam a salvação podem falar coisas erradas, podem errar em suas ações. E essa pessoa ela não gosta disso ao ver essas coisas. Essa pessoa também ainda é imperfeita, mas pelo jeito que essa pessoa ela olha para a pessoa, realmente causa problemas, realmente tem pessoas que não querem ir para a igreja por conta desses problemas. Então isso é realmente um grande erro. Então se o Senhor Deus ele nos olhasse dessa maneira, nenhuma pessoa poderia estar diante do Senhor Deus nesse momento. Realmente os pais, eles olham para os seus filhos, sabem que os filhos realmente agem de forma errada, que realmente cometem erros, mas os pais os amam. Então, nesse presente momento, nós ainda somos pequenos, nós cometemos erros. Então, mas tudo isso nós precisamos que é sofredor, nós precisamos suportar, é benigno em todas as coisas, não é mesmo? Então, é por isso que da mesma maneira, realmente quando uma pessoa recebe a salvação, a vida de fé ainda tem os problemas. Então, nós não podemos olhar para esses problemas. Então, mesmo que tenhamos recebido a salvação, nos falta diversas coisas. O Senhor Deus, Ele realmente nos aceita em todas as coisas, porque nós, pessoas coitadas, problemáticas, nos reunimos, estamos vivendo a vida de fé, mas também o Senhor Deus, Ele conclui, Ele aplica o seu trabalho dentro da nossa vida. O Senhor Deus, Ele não trabalha quando nós somos perfeitos, quando ainda nos falta, quando ainda nós somos fracos. O Senhor Deus, Ele nos utiliza quando nós temos o coração unidos para aprendermos a palavra, para vivermos a vida de fé. Logo, o Senhor Deus ele pode realizar um imenso trabalho através de nós. É por isso que eu não consigo, mas nós conseguimos. Quer dizer que realmente quando você está dentro desse grupo chamado nós, você pode ter esse testemunho de que você é salvo. Então é por isso que nós precisamos amar-nos uns aos outros. É o mesmo significado, é a mesma palavra. É por isso que dentro do Evangelho também, realmente nós não conseguimos ter jogado esse pensamento, esse homem antigo, essa concupiscência carnal. Então, a pessoa que ainda vive desse pecado, ainda não foi discernida. Ainda tem muitas pessoas que não conseguiram, então, mas ao chegarem na igreja, realmente louvam, pregam a palavra, aprendem. Mas, ao saírem para o mundo, elas vivem igual as pessoas do mundo, agem, falam da mesma pessoa do mundo. Então, se forem iguais às pessoas deste mundo, então nós precisamos questionar, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Então, nós precisamos esperar para ver. Então, se a vida de fé ela pode crescer e essa pessoa ela vai mudar. Então, se olharmos em Tiago capítulo 2 também, realmente a fé, dizer que tem fé, mas não tem obras. Então, realmente eu tenho fé e tenho obras, mas você precisa me mostrar uma fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, tem uma palavra assim bem objetiva. Então, realmente nós temos a fé que acontece dentro de nós, dentro do Espírito, dentro do nosso coração. E quando nós queremos verdadeiramente no nosso coração, nossa vivência ela muda, ela com certeza ela muda. Então, onde há vida, existe o crescimento, o desenvolvimento, existe a frutificação, existe a participação nesse trabalho. Então, existe o momento do crescimento dessa planta, da maturação. Existe esse formato que acontece. É por isso que após recebermos a salvação, depois de um tempo, nós como cristãos, realmente já maduros, cada momento mais, podemos ter esse formato como cristãos. Então é por isso que nós sempre precisamos ter a paciência, a perseverança um para com o outro. Nós precisamos ajudar um ao outro na vida de fé. Precisa conduzir na dificuldade. E é por isso, através desse retiro também nós ouvimos diversas palavras, desde o primeiro dia do retiro até o último dia. Realmente são
4 dias e 3 noites, mas são muitas vezes para ouvirmos a palavra. Também tem a conversação individual também. Realmente, continuamente, depois do retiro, nos reunimos na igreja para aprendermos a palavra. Então, para o cristão, a coisa mais importante é aprender a palavra do Senhor Deus. Então, porque a fé vem do ouvir. Então, realmente, ouvir do evangelho da palavra do Senhor Deus. Então, nós realmente podemos dizer que o Senhor Deus, ele não é compulsivo, que somente acontece alguma coisa e é jogada. Não. O Senhor Deus, ele disse o quê? Realmente, desde o princípio era o verbo. Então quer dizer que o Senhor Deus realmente ele não está dizendo que ele existia antecipadamente. Antes do Senhor Deus ele se manifestar, ele sempre se manifesta através da palavra. Então realmente nós podemos conversar com pessoas que nós não conhecemos, não é? Hoje em dia existe telefone, existe os meios de comunicação como as mensagens, não é? Então se eu estou mandando uma mensagem para uma pessoa, eu estou conversando com aquela pessoa, então eu posso mandar textos escritos para essa pessoa. Então, naquele texto, eu posso ver o coração, a personalidade daquela pessoa. Então, mesmo que eu nunca tenha me encontrado com essa pessoa, se eu converso diversas vezes com essa pessoa, eu posso saber que tipo de pessoa ele é. Então, como que essa pessoa, ela pensa sobre mim. Qual é a relação, a comunhão, realmente bem próxima eu posso ter. Então, depois que nos encontramos na realidade, nós seremos pessoas que como se nós tivéssemos nos encontrado todos os dias, realmente desde antigamente. Porque nós sempre conversamos, podemos compreender o coração da pessoa. Até as pessoas que se encontram todos os dias, se não conversarem, não tem como saber o que tem dentro do coração dessa pessoa. Não dá para saber o que essa pessoa guarda no seu pensamento. Não tem como saber o que essa pessoa ela pensa sobre você. Você precisa falar. Um cristão que recebeu a salvação, ele precisa falar. Porque o Senhor Deus, ele fala conosco. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus. E é por isso então o Senhor Deus ele se agrada quando o homem ouve a palavra do Senhor Deus, porque através da palavra do Senhor Deus nós podemos conhecer a Deus. Nós precisamos saber desse amor do Senhor Deus, podemos saber da graça de Deus. Então, através da palavra nós podemos nos encontrar com Deus. Então você conhecer a palavra quer dizer que você conhece a Deus. Então tem pessoas que não conhecem muito bem a Bíblia. Então quer dizer que é uma pessoa que não conhece bem a Deus. É por isso que nós, seja no domingo, seja na quarta-feira, em todos os momentos nós precisamos desejar aprender a palavra. Isso é o mais importante. Então assim, quando nós aprendemos a Bíblia, aprendemos a palavra, nós podemos nos encontrar com o Senhor Deus. E se olharmos em Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, com todo o coração, nós precisamos buscar. É onde? É ir no meio da montanha e buscar a Deus? Não é isso. Então, não é ir para um lugar especial para se encontrar com o Senhor Deus. É através da palavra. Quer dizer que dentre os santos que receberam a salvação, a palavra do Senhor Deus sempre está ali. Então, o Espírito Santo, ele ensina a palavra por através de qualquer pessoa que seja, ele utiliza o seu trabalho para que o evangelho possa ser pregado. Então, realmente é por isso que desde no meio da palavra daqueles que pregam e ouvem, o Senhor Deus ele cumpre a sua palavra. Então, claro que eu ainda sou fraco e eu tento ler a Bíblia, não consigo entender direito, mas existe alguém que ensina, nós precisamos ouvir a palavra, porque assim nós precisamos estar nesse meio. Quer dizer que dentro da nossa vida de fé, quando guardamos essa palavra da Bíblia, realmente nós podemos receber essa bênção do Senhor Deus prometida na Bíblia. É por isso que a palavra que nós já ouvimos, agora não é somente ouvir bem pelo ouvido, ouve por um lado e sai pelo outro. Não pode ser assim, não é mesmo? É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. Essa palavra precisa ser inscrita em nossos corações, nós precisamos compreender. Então é por isso. Então eu realmente deixarei a palavra do Senhor Deus no meu coração para não pecar contra ti. Então, como em Salmo 111, realmente nós ainda pecamos dentro do nosso coração após a salvação, mas não podemos deixar na estante, dentro da nossa mochila, nós precisamos deixar dentro do nosso coração. Então continuamente precisamos ouvir, aprender, conhecer, ler a palavra do Senhor Deus, decorar esta palavra.
para que essa palavra ela possa ser relembrada e cumprida dentro de nós. Então, é por isso que nós decoramos a palavra da Bíblia. Quando nós decoramos diversas palavras da Bíblia, nós podemos guardar dentro do nosso coração. Então, porque essas palavras, elas podem governar o meu coração. Então, o Espírito Santo, ele muda a nossa vida através da palavra, para que o formato do Senhor Deus, essa personalidade do Senhor possa ser formada em nós, para que nós possamos ter o coração de fazermos essa vontade do Senhor Deus, possamos ter essa força. Então, tudo isso através da palavra. Quando nós estamos longe da palavra, nós estamos longe do Senhor Deus. Quanto mais longe do Senhor Deus, mais longe estaremos do Senhor Deus. Então, é por isso que agora em Hebreus, capítulo 2, realmente na palavra que nós já vimos. Nós olhamos capítulo 2, versículo 3. Ele disse, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então aqui aparece uma palavra, tão grande salvação. O primeiro motivo de nós termos recebido a salvação é para que nossos espíritos possam ser salvos. Isso olhamos em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, através do Senhor Jesus, através da graça do Senhor Deus, Ele nos salvou o nosso espírito. Então, nós recebemos a salvação, nós nascemos de novo, nós temos a vida eterna. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, mas essa tão grande salvação. Então, o Senhor Deus, Ele nos permite essa graça. Então, realmente, quando na palavra de Efésios, capítulo 2, realmente, pela essa graça que nós temos recebido, nós recebemos a salvação. E isso não vem de nós, isso é o quê? Dom de Deus. Então, é por isso que o Senhor Deus, realmente, Ele permitiu essa graça, que nós compreendemos pela fé e recebemos a salvação. A graça, realmente não seria graça se nós tivéssemos que realizar alguma coisa. Então, você ter que fazer alguma coisa para receber. Então, é algo lógico, porque é o preço do trabalho, é o salário. Então, realmente, vamos pensar, você não merece nem o salário, você não fez nada, mas eu receber alguma coisa, quer dizer que eu recebi o que? De graça. Então, realmente, um pecador não adianta ele fazer boas obras, mesmo que ele entregue todas as coisas que ele não tem como receber a salvação. Então, até o homem mais rico deste mundo, ele mesmo entregando todos os bens que ele tem para diante do Senhor Deus, ele pode receber a salvação? Não, não tem como. Então, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, o dom e a graça de Deus significa tudo a mesma coisa. Então, mas até o presente momento, tem muitas pessoas que pensam que realmente estarem frequentando a igreja, crendo no Senhor Deus, o esforço vem deles. Eles pensam, você precisa crer, mas você precisa crer bem. Então, eles sempre colocam esse bem, de fazer bem, de crer bem. Então, ou crer mais. Então, realmente, nós podemos ver uma coisa, esse esforço, essa dedicação. Realmente, até como se fosse um verbo, como se você precisa fazer bem. Então, realmente, não faz sentido uma coisa dessas. Então, realmente, ele sempre pensa a graça do Senhor Deus, mais o seu esforço, a sua dedicação. Mas isso não funciona até a morte. É por isso que o Senhor Deus ele somente pode utilizar o método de nos dar gratuitamente. Então, o Senhor Deus ele não nos dá a graça porque a graça não tem valor. O Senhor Deus ele nos dá a graça porque Ele só tem como nos permitir realmente gratuitamente. Então, porque realmente para que nós possamos receber tudo gratuitamente, o Senhor Deus ele tem que pagar o valor desse julgamento, o valor do pecado. É por isso que o Senhor Jesus, para nos salvar, o Senhor Jesus, que é justo, ele morreu pelo pecador, e através do seu sangue precioso derramado, nós recebemos essa grande graça do Senhor Deus. Então, nesse momento, nós recebemos a salvação, recebemos o perdão dos pecados, tudo isso acontece ao mesmo tempo. É por isso que o que eu quero pregar hoje, o tema de hoje, realmente é o maior dom, o maior presente de Deus dado a nós. Então, o maior presente de Deus dado a nós é a salvação do Espírito.
Então, hoje em dia, por conta do Covid, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade, que não estão conseguindo trabalhar. E o governo, ele auxilia, não é? Permite o auxílio do Covid, seja aquelas pessoas que estão trabalhando em suas lojas, ou nas empresas, ou microprodutores. Então, realmente, para todas as pessoas que têm essa dificuldade para viver, realmente existe o auxílio do governo, não é? Não é somente para aqueles que trabalham, que fazem grandes negócios, mas para todo o povo, para toda a população, a um tanto. Ou seja, pela cidade, ou seja, por estado, ou seja, por região. Existe o auxílio que eles fornecem. Então eu entrei nas mensagens no meu celular e eu vi que realmente eles estavam vindo para eu solicitar a ajuda. Então eu agradeço, não é? Porque eu recebi essa ajuda de R$ 500. Eu não usei ainda. Então, mas realmente foi dado esse dinheiro para que possa salvar a economia desta região. Ele está dizendo para gastar esse dinheiro para aqueles que estão com dificuldade. E tem pessoas que realmente ficam preocupadas em não perder esse dinheiro, não é? Porque tem pessoas que, se passar essa data, elas podem perder esse dinheiro, não é? Porque se não solicitarem no prazo. Então isso é algo lógico, as pessoas elas desejarem receber. Não, tem algumas pessoas que podem receber milhares, outras pessoas podem receber dezenas de reais. Mas não importa o valor, você precisa receber, não é mesmo? Isso é algo lógico. Então, esse dinheiro, as pessoas elas se dedicam tanto para poderem receber, mas essa graça, esse presente, esse dom do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele quer nos dar, as pessoas elas não têm tanto interesse. O Senhor Deus realmente ele diz que vai salvar o pecador, salvou o pecador e leva para o reino do Senhor Deus, realmente porque quem realmente nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Realmente é um presente, agora é só receber, que isso é graça, mas se você não recebe é perdição total. Mas mesmo o Senhor ele dizendo que vai permitir essa graça, ele fala, da próxima vez eu recebo. Realmente eu preciso receber isso agora? Então as pessoas não sabem quão precioso isto é. Então antigamente, realmente uma pessoa comprou uma loteria, na loteria de brincadeira, só para testar, e de repente ele ganhou 1 milhão. Mas pensa, ele vai lá e joga fora aquele bilhete que ele comprou lá no interior. Outra pessoa do interior pega, fez um cigarro e fumou esse papel. Então foi embora 1 milhão. E ele nem sabe disso. Então vamos pensar, realmente depois ele descobrir uma coisa dessas. Realmente ele vai ficar tão triste que ele pode até morrer, ele pode até se suicidar. Porque vamos pensar se o valor for de 200 milhões. Então, porque se ele tivesse esse valor de 200 milhões, ele teria o quê? Uma vida totalmente fácil, totalmente mudada. Então, mas realmente pode ser um alívio as pessoas não terem recebido. Porque tem pessoas que realmente não sabemos o que vai acontecer se elas receberem uma coisa dessas. Mas essa grande graça que nós recebemos diante do Senhor Deus, nós deixamos de lado, nós perdemos, nós não conseguimos reparar. Para ganhar um pouquinho de dinheiro, as pessoas se dedicam, se esforçam demasiado, usam todos os métodos possíveis do seu dia a dia. Mas essa graça do Senhor Deus, realmente elas são como? Bem lentas, realmente tem um desinteresse. Então, hoje em dia nós temos realmente esses estelionatários que praticam, seja pelo celular, né, ligando para você mandar mensagens pelo WhatsApp ou ligam no seu número. Então eles falam coisas boas, realmente falam e te enganam, dizendo para você ganhar dinheiro, para você trabalhar. Então, eu não acredito de forma alguma se alguém me diz que vai me dar algo de graça. Porque se alguém fala que vai te dar algo de graça, de alguma coisa grande, realmente é tudo uma mentira. Então se você olhar até no seu WhatsApp também. Então, eles de repente vão e fazem a propaganda. Nossa, vamos dar um notebook novo, gratuito. Só hoje, só hoje. Então eu pensei, o que que é isso? E eu liguei para esse lugar, mas ninguém responde. Então, claro que eu não creio nisso. Então, realmente, neste mundo não existe nada de graça. Então, quando o Senhor Deus ele diz que vai dar gratuitamente, tem muitas pessoas que acham que o Senhor Deus ele está enganando eles. Então,
Mas o Senhor Deus, ele pode permitir gratuitamente, diferente de qualquer outra pessoa do mundo. É por isso que essa grande salvação realmente pode ser que nós estejamos dando as costas para ela. É por isso que em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, realmente como nós já lemos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Todas as coisas que nós temos ouvido, ou tudo o que temos ouvido. Então, a palavra de Hebreus, se nós olharmos no capítulo 1, nós podemos dizer que é tudo o que eles já ouviram. Então, mas realmente tirando isso, durante o nosso dia a dia, realmente nós temos tudo que ouvimos, não é? Seja no seminário, no retiro. Então, todas as coisas que temos ouvido. Então, se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala, da qual já tem antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Isso aconteceu desde Jerusalém, esse evangelho ele foi para a Europa, para os Estados Unidos e veio para nós que estamos no leste. Ela chegou realmente tardiamente no nosso país. Então, mas esse evangelho, quando ele for pregado por todo este mundo, chegará ao fim. Então, realmente, essa Bíblia já foi traduzida para mais de 4.500 idiomas diferentes e já foi espalhado por todo o mundo. Ele chegou até nós nesse presente momento. Quando nós ouvimos esse evangelho, nós iremos ouvir essa palavra. Nós, no dia em que compreendemos verdadeiramente dessa graça do Evangelho, da palavra, da verdade do Evangelho, nós verdadeiramente compreendemos essa graça do Senhor Deus. Nós precisamos compreender. Então, mas todas as coisas que nós temos ouvido, realmente nós precisamos conhecer essa graça da verdade em verdade. Quer dizer que nós precisamos fazer o quê? Realmente ter essa diligência nessa palavra do Senhor Deus. Por que ele fala nessa palavra para nós termos essa diligência para as coisas que já temos ouvido, que é o Evangelho, a palavra do Senhor Deus? Dentre a palavra do Senhor Deus, dentre tantas palavras, realmente essa palavra sobre o Evangelho. Então nós precisamos receber com diligência dentro do nosso coração. Então quando nós compreendemos de forma exata dentro do nosso coração, nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão dos pecados, nós podemos tornar filhos do Senhor Deus, nós podemos entrar no reino do Senhor Deus, nós podemos receber essa imensa graça. Então, mas se você perde essa graça, realmente por desinteresse, não pode ser, não é? Então, realmente é a vida do Senhor, é o dia do Senhor, essa graça que nós recebemos. Realmente nós não podemos desperdiçar, nós precisamos atentar com mais diligência. Então ele fala, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que significa desviar delas? Então, a pessoa, ela começa a realizar um trabalho, um negócio e começa a ganhar muito dinheiro. Então, mas vamos pensar, ela foi para trás e perdeu tudo. Então, ele pensou que ele ia ganhar muito dinheiro, que ia viver bem, mas do nada ele fracassou. Da noite para o dia. Pode acontecer isso, não é? Ouviu a palavra do Evangelho da graça do Senhor Deus, mas ele ficou insensato girando neste mundo e perdeu. Quer dizer que ele se desviou. Não cochilem. Então não podem realmente desviar. Então, se eu estou indo para alguma direção, estou navegando, realmente vamos pensar, está acontecendo uma grande tempestade, realmente eu perder o caminho e eu começar a me perder, realmente posso sofrer um naufrágio, não é? Então, da mesma maneira, realmente ouvir a palavra do Senhor Deus, eu estou ouvindo. Então, mas dessa palavra eu não posso desviar. Então, realmente, ele está preocupado para que nós não nos desviemos. Realmente, nós precisamos ter essa preocupação. Deixa eu marcar essa palavra. Vamos procurar 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 24. Eu irei ler.
Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, precisamos permanecer em nós o que ouvimos desde o princípio, que é o quê? O Evangelho da graça de Deus. O que nós temos ouvido. Então, o que ouvimos desde o princípio, ela precisa permanecer dentro de nós. Então, fazer permanecer, quer dizer que não é para deixar realmente ir embora, se perder. Nós precisamos estar dentro do nosso coração para cumpri-la. Porque quando nós cremos verdadeiramente, nós não iremos cambalear neste mundo, não é? Então, se o barco, por exemplo, parece que vai se perder na correnteza, realmente nas grandes ondas, na tempestade, e ele vai para o caminho errado, não pode, não é? Então, o que precisa fazer nesse momento? Você precisa descer a âncora, não é mesmo? Vocês sabem que é a âncora, né? A âncora é algo assim, realmente bem pesado, joga no mar para que ele possa assim, ficar no chão, nas profundezas do mar. Então ele fixa o barco naquele local. É por isso que o trabalho do Senhor Deus é como se fosse uma âncora. Então, realmente a âncora espiritual, realmente ela precisa ser fixa, nosso espírito precisa ser fixa nessa palavra do Senhor Deus. Então, para que as coisas que nós ouvimos desde o princípio possam permanecer em nós. O que nós ouvimos desde o princípio é o Evangelho, é ouvir, 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 ouvir novamente. Mas então, quando nós permanecemos naquele meio, então assim realmente nós podemos permanecer no Senhor e no Pai. Então realmente a palavra quando permanece em mim, então quando eu consigo compreender a palavra, eu consigo crer na palavra, então quando eu tenho a certeza da salvação, então o Senhor Deus é o Espírito Santo que auxilia nesse trabalho. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, realmente ele diz que nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas sim que vem de Deus, realmente para conhecermos a graça que realmente nos foi dado, realmente para conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então, realmente, uma pessoa que ela recebe essa graça, realmente é a pessoa que busca, que deseja, realmente buscar de todo o vosso coração e achar-me-ei. Então, realmente uma pessoa, ela ouve a palavra do Senhor Deus, mas ela ouve como? Só por bom intuito. Ele só fala, boa palavra. A palavra é boa, mas o coração dele está onde? Em outro lugar. Então precisa ouvir e ouvir e ouvir novamente, mas não resta nada no coração. A palavra não está no coração dessa pessoa. Realmente tudo já saiu. Mas mesmo assim não sabe qual é o problema. Então nós, quando ouvimos essa palavra do Senhor Deus, então pode ser que nós realmente demos as costas para o Evangelho do Senhor Deus. Nós precisamos ter medo disso, nós precisamos nos preocupar com uma coisa dessas. Então realmente nós deixamos passar, nós deixamos correr realmente a nossa vida que está indo para a perdição. Então se eu ouvir a palavra, eu preciso segurar esse coração para que ela não se perca. Realmente eu preciso ter a certeza, compreender verdadeiramente. Eu preciso crer, porque se eu não conseguir crer, realmente eu preciso ouvir e ouvir e ouvir, ouvir o Senhor Deus, Ele vai me ajudar para que eu possa crer. Então, realmente você ouve, você cai, você se desvia, você ouve, você desvia, você ouve e desvia. Então, realmente é estranho, não é? Então, mas de repente, se essa pessoa não recebe a salvação e morre, ela vai para o inferno. Quase recebeu a salvação. Então, realmente, desde o princípio, o que nós temos ouvido, nós precisamos permanecer naquele meio. Então, realmente, nós precisamos permanecer realmente no Filho e no Pai, que é o Senhor Jesus e o Senhor Deus, não é? Então, realmente, o Senhor dentro de mim e eu também dentro do Senhor, nós nos tornamos em um só. Então, nós temos o corpo que vive neste mundo. Então, mas após recebermos a salvação, o Senhor, Ele vive dentro de mim. Então, o Senhor, Ele sempre está dentro de mim e eu estou dentro do Senhor. Então, em João capítulo 14, realmente, naquele dia, realmente, nós estaremos no Senhor e o Senhor, Ele estará dentro de nós. Realmente, nós sabemos disso. Quer dizer que o Filho do Senhor, Ele estará dentro de nós. Então, isso é algo misterioso quando nós pensamos, não é?
Então, mas realmente muitas pessoas não conseguem compreender, não sabem se não compreender essa palavra do Senhor Deus. Então, mas de qualquer maneira, realmente todas as coisas que nós temos ouvido é para que nós possamos permanecer ali no que temos ouvido. Então nós permanecemos no que temos ouvido é para permanecer, para fixar o coração na palavra. O que tem dentro do coração de vocês? Está cheio da cobiça deste mundo? Então tem pessoas que estão cheias da cobiça realmente deste mundo. Então realmente não tem brechas para a palavra entrar dentro do coração dessa pessoa. Realmente ela precisa esvaziar esse coração. Então essa palavra que tem ouvido, para que não esqueça. Realmente precisa guardar bem. Esta é a palavra. Realmente se preocupar para que ela não se desvie. Então a palavra, quando ela se desvia, realmente é um grande problema. Então, realmente desde as igrejas iniciais. Então, realmente antigamente o sapato era caro. Antigamente o sapato de borracha que eu tinha, então realmente não usava. Eu sempre andava descalço porque não queria desgastar. Era precioso na época. Então mas eu ia de elástico quando as pessoas estavam olhando para mim, né? Eu ia de sapato com a borracha, mas sempre gostava de andar descalço para poder preservar, não desgastar menos. E eu ficava andando pelos riachos, pelas montanhas. E vamos pensar, se você deixa cair esse sapato no riacho e esse sapato vai embora. Você só fica olhando e falando, vai bem, tchau. Não, você vai correr e segurar. Não vai deixar para que ele não vá embora. Você perca. Então, realmente desde a criança já fazíamos isso. Hoje em dia as pessoas já não dão esse tanto valor, não é? Mas antigamente realmente já corria tanto por conta de um sapato de borracha. Então, mas realmente a palavra do Senhor Deus nós conseguimos ouvir, estava dentro de nós, mas ela está indo embora. Mas essa pessoa ela está como? Não tem interesse algum, nem sabe o que está indo embora. Então não pode ser assim. Então quando nós não conseguimos compreender, então ela fica nas lembranças, nas memórias, depois uma pessoa ela vai e esquece. Então, vamos procurar Lucas capítulo 8. Vamos ver quem esqueceu. Nós podemos ver em Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 12. E os que estão... A parábola... Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqui o Senhor Jesus, ele deu a parábola do semeador. Então a semente é a palavra de Deus. Então, realmente na Bíblia existem muitas palavras. E dentre essas palavras existem a palavra que o nosso espírito pode receber, a salvação. Realmente dentro desse espírito, realmente dentro dessa palavra, existe a vida de fé. Existe a vida eterna que nós podemos receber. Então vamos pensar, realmente a palavra do Senhor Deus está no meio do caminho. Realmente uma estrada, uma rua, um caminho, é um lugar realmente duro o chão. Então a semente ela não consegue se afundar bastante para descer as suas raízes. Ela precisa descer as suas raízes para poder ser plantada no solo. Mas já que ela está no meio da estrada, no meio do caminho, ela não consegue descer. É por isso que veio um pássaro, veio e comeu. Aparece assim no início da parábola. Mas estar no caminho quer dizer que é uma pessoa que ouve a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então existe um pássaro dos céus. O pássaro ele vai para o caminho que está ali e come aquela semente que está na rua. Então o diabo, que é o príncipe da potestade do ar,
para que nós não recebamos a salvação. Vocês sabem quanto ele atrapalha? Então, o Senhor, para nos salvar, ele trabalha continuamente. E o diabo, ele nos atrapalha para que não recebamos a salvação. Então, mesmo ouvindo a palavra, quando as pessoas não conseguem compreender com certeza, então, compreender é você ter certeza desse evangelho do Senhor Deus, é se cumprir dentro do nosso coração. Então, realmente, mas não conseguir compreender, não conseguir crer, você somente conhece pelo seu entendimento. Então, é uma pessoa que realmente não consegue receber a salvação. Quer dizer que o diabo vem rapidamente e leva esta palavra que está dentro do coração dele. Então, realmente, isso quer dizer que esta palavra tão preciosa de receber a salvação foi roubada pelo diabo. Ele não sabe nem o que aconteceu. Então, realmente, o diabo ele vai e toma essa palavra dentro do coração para que não possa saber que recebeu a salvação. Então, realmente, tem muitas pessoas que são enganadas pelo diabo. Então, ele ouve, mas esquece. Ele ouve, esquece. O diabo também que fez ele esquecer. O diabo que comeu tudo. Então, mas realmente, se saber disso, essa pessoa ela vai se assustar, porque ela vai perceber realmente, se Deus permita para que receber a salvação, quando ele tem esse coração afetuoso, fervoroso de buscar diante do Senhor Deus permite para que ele possa compreender. Então, se olharmos no capítulo 3, versículo 13, e os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então, um pouquinho melhor do que aquele que caiu na estrada. Então, mas ele caiu num terreno com pouca terra. Ele caiu no meio das rochas. Então, realmente no meio das rochas. Então, realmente um lugar raso. Então, ele desceu um pouco da sua raiz. Ele recebe com alegria. Mas não tem raiz, não tem lugar para descer as raízes. Ele suporta por um pouco, ele crê só por um pouco, e depois no meio da tentação, ele se desvia. Então essa pessoa se passa um pouco mais de tempo, ela vai esquecer tudo também. Então por um tempo ela vem para a igreja, ouve a palavra, parece que recebeu a salvação, mas acabou. É só isso. Ele sumiu para algum lugar. Então, ele suporta somente por um pouco. Então, por quê? Porque realmente quando você recebe a salvação, você precisa se afastar dos amigos do mundo, você não pode viver igual antigamente, você precisa obedecer a palavra do Senhor Deus. Então agora realmente por você crer no Senhor Jesus, você tem a perseguição, a tentação, e essa pessoa ela faz o quê? Vai e larga. Ela volta para o mundo. Então, realmente, as pessoas, elas negam rejeitam essa graça do Senhor Deus. Então, realmente, no versículo 14, o que caiu entre espinhos são os que ouviram indo por diante, são sufocados por cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, a pessoa que caiu no meio dos espinheiros, a semente caiu no meio dos espinhos. Então agora parece que ele está crescendo um pouco, mas ele está sendo sufocado pelos espinhos. Ele não consegue dar os frutos, não é? Então realmente no meio dessa dificuldade, então ele cai nessa preocupação deste mundo. Então, realmente se está vivendo neste mundo, existem dificuldades, existe sofrimento, existem preocupações diversas. Então, mas após recebermos a salvação, toda essa preocupação você precisa deixar para com o Senhor Deus. Você precisa deixar para Deus. Então, realmente o Senhor que Ele nos salvou, realmente salvou o nosso espírito, somente nos largou? Não, Ele está guardando o nosso espírito, Ele está guardando a nossa carne. Ele diz para nós não nos preocuparmos com o que comer, o que beber, o que vestir, porque o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele sempre realmente está nos cuidando. Ele disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, realmente, se nós não tivermos preocupações em espírito, não teremos nenhuma preocupação em carne. Então, porque realmente mesmo que nós não estejamos fartos, falte alguma coisa, nós podemos nos satisfazer no Senhor Deus.
Então, tem irmãos que não conseguem viver a vida de fé bem quando é muito pobre. Tem irmãos que não conseguem viver bem a vida de fé por ser muito rico. Então, o Senhor Deus que Ele auxilia nesse trabalho. Então, realmente é maior essa alegria deles em carne do que realmente em espírito. Não pode ser assim. Então, realmente o Senhor diz para nem me enriquecer muito, nem me empobrecer demais. Realmente para que me dê somente o necessário. Então, fizeram essa oração. Então, mas, realmente nós podemos ver que nessa vida existem as preocupações, existem as riquezas, não é? A cobiça pelas riquezas deste mundo. Então, realmente a cobiça realmente deu origem ao pecado, e o pecado realmente à morte. Então, realmente nós podemos ver como que vem essa avareza, esse desejo do dinheiro. Então, a pessoa realmente ela desejar esse dinheiro, ela ganha o dinheiro e ela precisa utilizar de forma realmente correta, de forma realmente benéfica, mas ela está o quê? Perdida, perde o seu coração para o dinheiro. O dinheiro se torna o todo em seu coração. Então, dinheiro, 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 dinheiro. Tem pessoas que amam o dinheiro. Então, durante 3 anos e meio, seguindo o Senhor Jesus, ouvindo a palavra do Senhor Deus, vendo os milagres do Senhor Deus, viu que o Senhor Deus ele fez o pão e ele comeu daquele pão compartilhado também. Mas Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, que estava cego. Então, como é que pode ser assim? Pode ser sim. Não tem como ser assim. Então, vários anos frequentam a igreja, ouvem a palavra, acham que sabem. Então, mas tem as preocupações do mundo, os desejos da riqueza, os deleitos, são os prazeres. Então, mais do que o Senhor Deus permite, ele busca o prazer deste mundo, o prazer pecaminoso. Então é uma pessoa que está presa nesses deleites do mundo e não consegue se restaurar. Então na palavra de Mateus também tem uma palavra similar. Realmente, aquele caiu numa boa terra, ele ouviu a palavra. Então podemos ver aqui no Lucas capítulo 8, aqui que é uma boa terra. Ele fala que é uma boa terra, esses são ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ele fala até a frutificação, qual seja a dificuldade, com a paciência, quando a sua vida de fé ela pode crescer, quando você vive como um filho adequado diante do Senhor Deus, você pode frutificar. Então é por isso que a palavra que você ouviu, você precisa resgatar, você precisa preservar bem esta palavra. Então quando você ouve, você crê verdadeiramente, esta palavra ela se segura em seu coração, ela já não treme mais. Senão, essas pessoas elas começam a tremer, a palavra fica balançando, vai um pouco para o mundo, volta um pouco para Deus, vai, volta. Não tem decisão no coração. Então, essa pessoa é uma pessoa realmente muito perigosa, em uma situação perigosa. Então, vamos procurar 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se nós olharmos o versículo 3, se o nosso evangelho está encoberto, o que significa isso? Quer dizer que o evangelho é pregado, então, mas alguma pessoa ele tem algo atrapalhando o coração para não poder crer. Então, atualmente, na Coreia, nós temos South Korea, North Korea, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, quanta liberdade nós temos na Coreia do Sul, nós vivemos bem. E a Coreia do Norte? Então, não somente a Coreia do Norte, mas todos os países comunistas não têm liberdade.
Então, por aqui sempre nós anunciamos a liberdade. Se nós olharmos a Coreia do Norte, através do comunismo, eles escravizam as pessoas. Eles pisam nos direitos humanos. É por isso que eles não podem ouvir sobre liberdade. Porque senão o regime da Coreia do Norte pode ser quebrado. Então, na Coreia do Sul sempre faz esses anúncios, realmente faz esses rádios, essas notícias, e a Coreia do Norte eles impedem. Lá também é bloqueado, só tem alguns canais para eles poderem assistir na TV ou no rádio. Eles têm o rádio fixo, eles não podem receber outro sinal. É por isso que dessa maneira, o diabo ele atrapalha dentro do coração das pessoas que não conseguem crer ainda, ele causa confusão. Da mesma maneira como ele muda através dos radiofrequência, realmente ele traz a confusão para que essa luz do evangelho não brilhe no coração dessa pessoa. Então, o Senhor Jesus, então, João capítulo 4, versículo 12, disse: Eu sou a luz do mundo. Então, qualquer um que vier a mim, realmente não andará em trevas, mas será resplandecido com a luz da vida. Então, eu sou a luz do mundo. O Senhor é a luz do mundo. Então, todo aquele que vai para diante do Senhor Jesus, ele não anda nas trevas, ele está na luz da vida. A luz da vida, realmente, do Senhor Deus, ele pode se resplandecer dentro de mim. Quer dizer que a luz do Senhor Deus, ele pode controlar a minha vida. Então, quer dizer que essa luz da glória, da vida do Senhor Deus, é impedido pelo mundo. Porque o Deus do mundo, o diabo, impede. Então, como o diabo ele atrapalha tanto, vocês sabiam disso? Vocês acham que o diabo ele está parado? Então, mas por que será que o Senhor Deus ele somente deixa o diabo à solta? É por isso que as pessoas, desde o Jardim do Éden, eles têm o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles têm o fruto da vida e tinha vários outros frutos ao redor, não é mesmo? Se você comer o fruto da vida, eles podem ter a vida eterna, e se comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morrem. Então podem comer todos os frutos do jardim, menos o fruto que dá o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se nós pensarmos de uma certa forma, Senhor Deus é um Senhor estranho, não é? Então era só não criar, mas por que ele criou? Por que ele cria uma condição para o homem realmente poder ir lá e ter acesso? Então, mas o Senhor Deus, para dar a vida eterna, para dar a glória eterna dos céus, ele não somente a dá, ele precisa passar por uma prova. É uma prova simples. Ele disse: não comerás. Isto é lei. Se nós olharmos nos 10 mandamentos, aparece várias vezes o Senhor dizendo para não fazer. Então, para fazer somente duas coisas o Senhor diz. Então, realmente, se nós olharmos, o Senhor ele disse para fazer o quê? Não comer. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é porque tem um veneno ali dentro daquele fruto. O Senhor ele disse para não comer. Isto é a ordem de Deus. Então, mas o diabo ele fala o quê? Come. Pode comer, porque não morrerás. Ele fala totalmente o contrário da palavra do Senhor Deus. Então, desde o Jardim do Éden, realmente o diabo ele estava naquele centro, realmente atrapalhando. Então eles têm que decidir. Ou eles são enganados pelo diabo e desprezam a palavra do Senhor Deus, ou obedecem a palavra do Senhor Deus. É uma escolha própria, o livre arbítrio que eles têm. É por isso que em Jeremias 21, versículo 8, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Tem o caminho da vida e o caminho da morte. Tem o caminho que leva, a porta estreita que leva para o caminho estreito, para o caminho apertado, ou a porta larga que leva para o caminho largo. A escolha é sua. Ouvindo a palavra do diabo, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não tem direito para comer o fruto da vida. Não tem como comer o fruto da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, antes que ele coma desse fruto da vida, o diabo precisa te fazer comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal é você desprezar a palavra do Senhor Deus, é desprezar o amor do Senhor Deus, é rejeitar ao Senhor Deus. Quer dizer que você está rejeitando a verdade, aceitando a mentira.
Então, o Senhor ele diz que certamente morrerás, quer dizer que vai perder esta relação espiritual, comunicação espiritual com o Senhor Deus. Então, assim eles são expulsos do Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden, naquele tempo, é a representação do céu. Então, eles foram expulsos, quer dizer que foram expulsos dos céus. Então, agora eles estão vivendo neste mundo amaldiçoado, não é mesmo? Então, hoje em dia também é a mesma coisa. Então, ou você está do lado do Senhor Deus, ou você aceita a mentira do diabo. Então, quer creia, ou você despreze a palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele diz para não comer, mas o diabo, ele fala, coma. O Senhor, ele fala, realmente receba a salvação, mas o diabo, ele fala, não recebe, não come do fruto, o fruto da vida, você não vai. Você vai morrer com certeza, não adianta você comer. Ele fala dessa maneira. Então, o Senhor Deus, ele não salva as pessoas obrigatoriamente. Se você é um homem, você precisa decidir por conta própria. Se estará ao lado de Deus, se estará ao lado do diabo, se escolherá a verdade, a vida ou a morte. Então, realmente você precisa escolher, conforme a sua escolha, o seu destino eterno é decidido. É por isso que quando esse evangelho realmente ele é desperto, você se perde. Então, é quando essa luz da vida ela deixa de brilhar, ela foi encoberto, quer dizer que está sendo impedido. Então, mas algumas pessoas mesmo ouvindo, ouvem. Seria bom continuar ouvindo, mas eles desistem no meio do caminho. Então, se nós olharmos na nossa igreja, realmente tinha várias pessoas que vinham continuamente. Sentavam bem ali no meio para ouvir. Mas depois de um tempo, não aparece jamais. Depois pesquisando, procurando, acabou. Não aparece mais. Então é estranho, não é? Então o diabo pegou e levou para o mundo. Então o diabo ele vai estragando, vai alucinando esse coração dessa pessoa. Vai encobrindo para que não possa ter esse brilho do Evangelho. Então Cristo é a imagem de Deus, a vida de Deus, a imagem do Senhor Deus para que possa se cumprir em nós. Mas esquecemos isso. Vamos pensar que ele se tornou rico. Ele pode ser um rico, não é mesmo? Como em Jó capítulo 21. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, para a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, os seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se no coração. Na prosperidade gastam nos seus dias e num momento descem à sepultura. Então de repente eles morrem. Então, mesmo que você seja rico, um rico ir para o céu, conforme aquela palavra de que é mais difícil o rico ir para o céu do que o camelo passar pela ponta da agulha, porque as pessoas têm dinheiro neste mundo e não voltam para o Senhor Deus, porque eles se satisfazem com o mundo. Eles não têm tempo para pensar na vida após a morte, já que a carne está se satisfazendo. Eles não conseguem pensar sobre o espírito, eles não pensam sobre o espírito, se há, não há, eles somente vivem até a morte ocupados. E assim, realmente eles vão em sua prosperidade e depois morrem e descem à sepultura. É por isso que um rico, ele veste uma roupa boa, todos os dias ele come, bebe, se diverte e morreu. Então, realmente ele, antes de morrer, deve ter andado em carruagem cheia de flores, com cobertores muito bons, e deve ter falado ai, 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 e morreu. E a sepultura foi gigantesca, muito bem celebrada, mas o que aconteceu? Ele foi para o inferno, para sofrer. Isso para a eternidade. Para a eternidade. Então vocês acham que a Bíblia é brincadeira? Só que as pessoas começam a questionar, falando, será? O mundo é tão bom, como assim a morte? Após esta vida. Então realmente como podemos ter tanta certeza dessas coisas se nós não sabemos nem o que vai acontecer no amanhã? Uma pessoa jovem hoje, saudável, pode morrer hoje. Vocês nunca viram pessoas assim? Então, mesmo que vivam bem, realmente quantos anos vão viver? Então, é muito insensato.
Não se souber disso. Então, realmente, precisa largar todas as coisas para primeiro receber a salvação do Espírito. Precisa ter certeza da salvação. Então, não sabem quando, como o Senhor virá me chamar. Quando eu estarei preparado para estar diante do Senhor Deus. Então, o Senhor diz que hoje mesmo buscará a sua alma. Em Lucas capítulo 12, versículo 20. Então, se o Senhor hoje à noite vier chamar o meu Espírito. Então, o que tens preparado? Para quem será? É meu? Então, é muito insensato. Muito insensato. É por isso que agora esta palavra realmente são pessoas que ouviram a palavra e são assim. Tem pessoas que perecem por nunca terem ouvido o Evangelho, mas tem pessoas que têm a chance, todos têm a chance de ouvir e precisam ouvir. Então, seja pelo rádio, seja pelas notícias, internet, por todos os meios de comunicação e transporte do mundo, todas as pessoas do mundo têm a chance de ouvir o Evangelho. Então, quando nós temos retiro, muitas pessoas se reúnem, não é? Então, eu digo, realmente não importa como que vocês vieram, chegaram aqui no retiro, mas vocês terem chegado nesse retiro é uma chance, uma oportunidade que o Senhor Deus ele não vai permitir uma segunda vez na vida. Então, mas realmente, já que está recebendo a salvação, muitas pessoas estão recebendo a salvação, as pessoas dizem, tá bom, eu vou ali ouvir com você, tá? Vou te fazer esse favor, e vai lá e ouve. Falam bem, irmã. Então, mas o coração está onde? Em outro lugar. Ele quer que acabe rápido o culto. Daí ele fala, como é que eu vou ficar 4 dias e 3 noites aqui? É impressionante uma coisa dessas. É um absurdo. Não tem uma segunda chance, mas ele nem sabe disso. É algo realmente uma pena. É lamentável. Uma segunda oportunidade jamais vem na vida. Pode ser a última chance da vida dele. Então vamos procurar Hebreus capítulo 2. Palavra de Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, se nós olharmos essa palavra, é a palavra que o Senhor Deus ele disse para os anjos que é a lei. Então, no Antigo Testamento existe a lei que o Senhor Deus permitiu para o povo de Israel. Está escrito que ele deu através de anjos. Quer dizer que foi dado para Moisés, mas através dos anjos. Quer dizer que é uma palavra que o Senhor ele diz através dos anjos, que é a lei. Então, a lei é algo que se mantém. Então, a lei é firme, porque se você obedece, você recebe a bênção. Se você não obedece, você recebe a morte. Então, é por isso que ele permaneceu firme. Toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, se nós olharmos a história do povo de Israel, desde o tempo de Adão. Então, Adão ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus disse que iria morrer e ele morreu. A carne dele pode ter vivido durante 930 anos, mas Adão disse que ele iria morrer, certamente morrerá sim. Naquele dia ele morreu que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. É por isso que ele temeu a Deus, porque o espírito dele morreu. É por isso que ele tem vergonha diante do Senhor Deus. É por isso que ele fez o que? Um avental de figueiras. Para não ter como ficar diante do Senhor Deus. Ele foi expulso do jardim do Éden. E toda a descendência dele fora do jardim, realmente eles se multiplicaram e pecaram demais que o Senhor Deus julgou através do dilúvio. Então, após o dilúvio, a descendência de Noé, eles desceram dos montes de Ararat, eles foram para Eufrates, Tigre, e eles criaram essa nova morada deles, realmente começando da Pérsia. Nós podemos ver, realmente existem as planícies onde ficava a antiga Pérsia, e eles se reuniram naquele local. Eles falaram, não vamos nos separar, vamos nos ajuntar aqui, vamos viver juntos. Vamos construir uma construção bem alta, uma torres bem altas, para podermos atingir até os céus, para nós espalharmos o nosso nome pelo mundo.
Então é o homem querendo desafiar a Deus. Então não é exaltar o nome do Senhor Deus, é exaltar o nosso nome. Então o homem ele acha que ele pode fazer tudo. Então se nós olharmos uma coisa dessas, então se nós olharmos nesse século 21, é a Torre de Babel, está atingindo os céus. Eles dizem, onde está Deus? Então, mesmo não existindo Deus, nós podemos viver tão bem, nós estamos vivendo neste mundo. Então nós podemos fazer tudo sem o Senhor Deus, nós estamos criando um mundo ótimo, excelente. Mas é o quê? Se nós olharmos, a ciência está realmente no pico mais alto. Então toda a cultura, todo o entretenimento, tudo é o melhor. Todas as construções também atingem os céus, todo mundo quer construir mais alto que o outro. Então tem o Lotte Tower, vocês conhecem, não é? Eu já subi 2 vezes lá em cima, né? Então acho que são 110 ou 120 andares. Em Incheon, em Songdo, eles estão dizendo que vão construir algo mais alto do que aquela construção. A construção mais alta está em Dubai, realmente ao lado do mar. Então o Senhor Deus ele vai balançar tudo. Vai chegar um momento. Então toda aquela construção com andares tão altos vão ser derrubados. Então vejam só. Vocês acham que vocês vão viver durante muito tempo por aqui? Então acham que o Senhor Deus vai permitir? Será que o Senhor Deus deixou para que pudessem viver bem? Então assistindo na TV ontem eu vi a natureza sendo devastada. Então mas realmente é um medo tão grande que dá. Mesmo que não seja pela guerra com armas nucleares, este mundo naturalmente vai ser devastado. Então, mas antes que isso aconteça, o Senhor Deus ele destrói este mundo através do fogo. Então daqui a pouco vocês acham que vai vir um mundo onde todos viverão bem? Então por conta da pandemia do Covid, uma outra pessoa me disse que pode ter pandemias muito piores do que Covid. A qualquer momento pode surgir. Então, este mundo não existe para nós comermos, vivemos bem, para deixarmos nossos desejos deste mundo. Nós precisamos largar isso. O mundo bom não vai chegar jamais. Tudo isso é uma enganação. Então, o povo judeu, por ter desobedecido a lei do Senhor Deus, quantos castigos eles receberam? Eles negaram essa lei do Senhor Deus, eles quebraram os princípios do Senhor Deus, idolatraram deuses, ídolos, e o Senhor Deus castigou, o Senhor Deus destruiu o santuário de Salomão, o Senhor utilizou a Babilônia para prender todos, para levar como escravo todo o povo de Israel, e durante 70 anos eles viveram como escravos, depois de 70 anos eles voltaram, mas Medeu, Pérsia, Grécia, Roma, todos esses países vieram durante 600 anos e escravizaram. Viveram como uma colônia, realmente não conseguiram fazer nada. E isso todo é o castigo que eles mereceram. Então realmente todo esse castigo, a maldição que eles receberam porque eles desobedeceram a essa lei do Senhor Deus. Então o castigo maior que pode existir é o santuário de Salomão ser totalmente queimado, destruído, tudo ser levado. Bom, desde o tempo de Zedequias também, que foram arrancados seus olhos, e na frente dos seus filhos, ele foi morto também. Então, arrancam-se os olhos, é acorrentado, foi levado para a Babilônia. Foi levado e morreu por lá. O povo de Israel. Realmente eles viveram durante 70 anos como escravos. Depois países poderosos, durante 600 anos, pisotearam eles. Por quê? Isso é o resultado de eles terem pecado contra a lei do Senhor Deus. Então, mas eles falam dessa maneira. Então, realmente, ai de nós, realmente, como escaparemos se nós atentarmos a uma tão grande salvação? Então, realmente, onde existe a lei do Senhor Deus, o Senhor Deus ele permitiu e eles realmente descumpriram. Como em Hebreus capítulo 10, a gente já falou.
Realmente pisaram em seu filho. Profanaram o sangue dele. Existe um castigo tão imenso que o Senhor Deus irá permitir. Que é pior do que você ter descumprido a lei do Senhor Deus. Então você descumprir a lei do Senhor Deus já foi um grande castigo, maldição que o Senhor Deus permitiu. Mas se nós não atentarmos a uma tão grande salvação, olhando essa palavra, essa tão grande salvação. Então não pode só falar, tem que ser uma tão grande salvação. Então como é que eu vou expressar uma coisa dessas? Então qual é a maior coisa que o Senhor Deus ele fez? É a criação do universo. Criou o universo, criou todas as coisas. Então o Senhor Deus ele criou o universo, o mundo. O Senhor Deus está controlando tudo isso. Então tudo isso está decorrente e funciona pelo poder do Senhor Deus. Então, mas a salvação do nosso espírito não é pelo poder dele, não é pela sua palavra. Vocês sabiam disso? Então o Senhor Deus, ele ter criado o universo através da sua palavra. Então nós realmente cremos essa palavra do Senhor Deus de que o universo ele foi criado do Senhor Deus, ele está nos conduzindo através da sua palavra. É por isso que em Salmos nós podemos dizer que realmente a palavra do Senhor Deus ele se manifestou em todos os momentos. Como em Salmo 119 nós podemos dizer que toda a criação realmente ela funciona conforme a lei e o mandamento do Senhor Deus. E até hoje se mantém para o fogo que se preserva. Realmente todo este mundo também ele está se manifestando e ele se governa conforme a vontade do Senhor Deus. Então, mas essa nossa salvação não funciona pela nossa força, não funciona pela nossa própria vontade. Porque não é porque realmente eu tenho essa palavra do Senhor Deus, eu falo, o Senhor ele vai nos salvar, é isso, aquilo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Então realmente a justiça do Senhor Deus se quebra quando é assim. Então o Senhor Deus ele precisa ter essas duas coisas, justiça e amor. Então a justiça jamais pode perdoar realmente o pecado. E ele julga este pecado. O amor ele perdoa todas as coisas e salva. Então, essa justiça e esse amor, o que acontece quando eles realmente colidem? Não tem como colidirem, certo? Então o Senhor Deus, ele nos ama, mas ele não pode nos amar de qualquer maneira. Então, porque o salário do pecado é a morte. Então se uma pessoa que realmente não quer morrer, ela realmente um ser que não tem pecado precisa morrer por ele. Então, realmente o salário do pecado é a morte. Então é por isso que nós todos realmente iremos ser julgados, iremos sofrer no fogo eterno. Então, mas o Senhor Deus, ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu esse seu Filho unigênito para quê? Realmente com propiciação pelos nossos pecados. Então o Senhor ele sofreu toda a dor, a maldição que nós merecemos receber. O Senhor ele sofreu por todas as coisas. Ele como pecador mais sujo deste mundo morreu. Então o Senhor que não tem pecado, ele derramou o seu sangue. Não foi por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo sangue do Senhor Jesus. De Deus ele morreu. Tem um trabalho maior do que esse? Então, o Senhor ele não tem como fazer um trabalho maior do que esse. Não tem como. Então, realmente essa salvação que nós temos recebido, quão grande ela é. Vocês sabem disso? Falar, essa salvação. Então tem algumas pessoas que falam, realmente quando eu estava pregando o evangelho realmente numa igreja metodista, realmente veio um ancião ali e ele olhou para mim e disse, eu estabeleci não sei quantas igrejas. E ele é o mais velho da igreja. E ele queria conversar comigo. Ele fala, como assim salvação o quê? Eu falei, como assim? Eu falei, você está menosprezando a salvação? Salvação é algo para ser menosprezado? Então quando eu comecei a questionar, ele viu que ele falou errado. Ele falou, eu falei errado, desculpa. Então, e eu falei, realmente você está pensando até o fim que essa salvação é algo tão simples?
Ele falou que ele já estabeleceu tantas igrejas, ele fez tantas coisas. Então, mas realmente quando eu falei, não importa isso ou aquilo, o importante é a salvação, ele falou, essa tal de salvação. E ele reclamou. Então, mas uma salvação tão grande, que o Senhor Deus realmente que criou todo este universo, ele está aqui. Então, se o seu Filho unigênito não se sacrificar, realmente, nós todos realmente não temos como ser salvos. Então, o Senhor Jesus, que derramou seu sangue precioso por todos nós, realmente nós que morremos pelo... Que o Senhor, ele morreu por nós, realmente a salvação que foi cumprida para nós. Quão grandiosa ela é. Realmente o Senhor que foi para o inferno, lá no profundeza do inferno, para nos salvar, pecadores como nós. Ele nos resgatou. E nos permitiu a salvação de podermos entrar no seu reino. Como isso é uma salvação tão grandiosa? Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Então, o homem mais rico deste mundo, ele vendendo todas as suas coisas. Então, uma pessoa realmente ela que está para a morte. Realmente vamos pensar, ele está morrendo e você vai e paga tudo o que é possível para que essa pessoa possa ser salva. Então, realmente, como é uma grande graça isso? Então, será que é comparável uma coisa dessas? Então, o Senhor Deus que criou todas as coisas, realmente esse Filho unigênito do Senhor Deus, realmente ele morreu na cruz por nós. Então, mas o Senhor Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele disse, Deus meu, realmente, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Ele disse, realmente, Senhor, por que me desamparou? Realmente, durante 3 horas, o céu ficou totalmente escuro. Então, a terra toda ficou balançando. Então, todo o mundo tremeu. Realmente, o Senhor Deus também fechou os olhos. O Senhor Deus abandonou o Senhor Jesus. Por quê? Para não nos abandonar, abandonou seu Filho unigênito. Mas a salvação é algo tão simples assim? Então, realmente você dar as costas para esse evangelho, realmente você quer dizer que você está dando as costas para o evangelho. É você realmente não dar interesse algum, é virar as costas. Então, realmente como que você pode realmente fugir desse juízo do Senhor Deus? Então realmente você está dando as costas para esse evangelho do Senhor Deus. Então você desprezar. Então, Esaú, por exemplo, ele recebeu, é o homem que pode receber a bênção da primogenitura. Mas ele estava com tanta fome que ele fez o quê? Então, já que Jacó estava fazendo uma marmita, uma sopa, e ele, o que Esaú disse? Me dá um pouco dessa comida. Ele falou, você é irmão mais velho. Ele disse, o Jacó disse para Esaú, mas é só de alguns minutos. Eu vou te dar aqui essa minha marmita, essa sopa que eu fiz. Mas, realmente, está muito bem gostoso, eu vou te dar bastante dessa marmita, mas me venda essa sua primogenitura. Ele falou, eu estou morrendo, mas de que importa isso? Essa primogenitura, me dá. Ele falou, você jura diante do Senhor? Ele falou, eu juro. É por isso que em Hebreus capítulo 12. Então, realmente, Esaú que vendeu a sua primogenitura por conta de uma sopa, realmente precisa temer que tenha alguém que realmente despreze esse evangelho do Senhor Deus, realmente largue. Realmente tem pessoas que são assim ainda. Então, realmente as pessoas buscam as coisas carnais, as coisas reais do dia a dia. Por que o povo de Israel eles negaram o Senhor Deus? Porque eles durante vários anos, realmente eles foram totalmente escravizados durante 600 anos, eles tiveram vários problemas, eles estão buscando o quê? Para resolver as causas políticas, econômicas, sociais deles, eles queriam um Messias para libertá-los da escravidão, alguém que possa salvá-los da carne. Eles não creem no Senhor Jesus que veio salvar o espírito deles. Tá dentro do povo de Israel, tem muitas pessoas que são assim. Eles esperam um Messias para dar a independência a eles, mas a independência é depois. Então, depois que o evangelho for pregado por todo o mundo, realmente o povo de Israel, eles conseguiram a independência, o Senhor ele já disse. Realmente, primeiramente, o evangelho precisa ser pregado, realmente precisa ser preparado para entrar no reino do Senhor Deus. Realmente, eles conseguiram a independência, não é? 1940. E eles realmente não se restauraram por completo. Para o Senhor Deus nos dar a chance ainda.
Então qual é o motivo real do povo de Israel eles terem negado o Senhor Jesus? Por conta das questões carnais deles, realmente sociais, econômicas, para eles melhorarem como uma nação. Então, sabe o que eles dizem quando os cristãos estão indo para orar? Até os próprios cristãos oram, sabe como? Dizendo, Senhor Deus, permita para que meu filho passe numa universidade boa dessa vez. Que meu marido ele possa realmente ter sucesso no seu negócio. Que toda a minha família possa ter saúde. Senhor Deus, me permita isso, aquilo, essa bênção, isso. Então, antigamente, da mesma maneira como pediam a bênção na frente do Buda. Então, eles acham que o Senhor Deus é um pouco mais bonito que o Buda. Vocês já oraram pedindo para nascerem de novo? Não. Vocês pedem para que possam nascer de novo? Não fazem isso. Por quê? Então, porque realmente eles falam que, se você for para a igreja, você já foi selecionado por Deus desde o início. É só você se esforçar agora que você vai ganhar um prêmio enorme. Tem palavras assim na Bíblia? Então, o Senhor Deus, ele disse que se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Então, será que uma pessoa que não pode ver o reino dos céus, ele pode entrar no reino dos céus? Então, realmente não importa se ele vai receber um prêmio ou não, ele precisa ir para o céu. Então, realmente é muito insensato uma coisa dessas. Então, uma tão grande salvação, você dar as costas para ela. Quer dizer que, primeiramente, você não crê nesse evangelho. É por você não crer no evangelho. Então, se você dá as costas ao evangelho, como é que você pode realmente fugir desse juízo do Senhor Deus? Então, até as pessoas realmente que antes transgrediram a lei do Senhor Deus, receberam tanta maldição, realmente como é que o Senhor vai retribuir injustiça para aqueles que negam a salvação do Senhor Deus? As pessoas que dizem que receberam a salvação, essa grande salvação que elas têm, receberam essa tão grande salvação, mas não sabem quão grande ela é. Então é por isso que consideram como se fosse algo pequeno. Eles falam, salvação é algo de graça. E essa graça da salvação que eles receberam, essa graça que o Senhor Deus, que nós temos recebido, realmente como iremos retribuir? Então, mesmo que morra 100 vezes, não tem como pagar, não tem como retribuir, mas pelo menos uma vez na vida você tem que fazer. Mas eles não conseguem, nem mesmo que se tivessem 100 vidas não iam fazer isso. Então, olha só, o Senhor, ele morreu pelos meus pecados, mas eu não tenho vontade de viver pelo Senhor. Então, realmente, eu já posso viver assim, um assado, porque eu já recebi a salvação. Será que você realmente recebeu a salvação? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, essa vida de obediência, realmente o Senhor, ele morreu por mim, então eu preciso viver e morrer pelo Senhor também. Então, eu estou falando algo errado para vocês? Então, o apóstolo Paulo, realmente para poder pregar o evangelho, ele não considerou a sua vida nem um pouco por preciosa. Então, ele disse que pode morrer realmente 100 vezes pelo Senhor. Ele foi e morreu, ele foi decapitado pelo Senhor. Então, realmente, ele foi... Até o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e morreu. Quase todos os apóstolos morreram. Mas por que as pessoas de hoje em dia, elas realmente são tão individualistas? Por quê? Então, porque elas realmente estão desprezando essa grande salvação do Senhor Deus. Realmente eles não sabem quão grande é essa salvação do Senhor Deus. Então, essa graça do amor que Ele permitiu para nós, mesmo que eu não consiga retribuir, realmente através desse coração fraco, dessa vida fraca, eu irei me tornar servo do Senhor. Mesmo que eu não consiga pagar, eu preciso tentar retribuir, pelo menos. Então, eu sou servo do Senhor Deus, eu sou seu servo, Senhor. Senhor, realmente mesmo que eu viva é para o Senhor, mesmo que eu morra é para o Senhor. Senhor, viver ou morrer é para o Senhor. Isso não é algo especial, é algo lógico. Mas as pessoas, elas não têm interesse. Elas não têm interesse de sacrificarem pelo Senhor. Então, realmente, vocês não estão desprezando essa grande graça, esse grande evangelho do Senhor Deus? Então, não desprezem esse evangelho do Senhor Deus, pelo amor de Deus. Até essa grande graça que nós temos recebido do Senhor Deus é imensa. Então, mas realmente você precisa ter os seus próprios filhos para você saber quão grande graça é essa que você recebeu dos seus pais. Então, o maior pecado deste homem é ter desprezado essa graça do Senhor Deus. Imagine realmente aquelas pessoas que desprezam a graça que têm recebido dos seus pais também.
Então nós não sabemos quanto que nós iremos viver diante do Senhor Deus. Mas agora nós não vivemos por nós mesmos. Nós vivemos para retribuirmos essa graça do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos permitiu essa graça para isso, não é mesmo? Vocês não querem fazer isso? Então, se não querem fazer isso, é o mesmo que vocês estarem desprezando essa graça do Senhor Deus. E também, então, quando uma pessoa sabe quão importante, precioso é a sua graça, então, realmente ele precisa considerar como precioso a vida do próximo também. Realmente dessa vez também teve o dilúvio, não é? Tive uma chuva muito grande, muitas pessoas morreram. Então, eu vi pessoas que estavam vivendo realmente em subsolos, eles sofreram muito porque toda a chuva entrou. Realmente tentaram resgatar essas pessoas que estavam presas em túneis e salvar essas pessoas. Se nós olharmos para os bombeiros eles entram correndo para poder resgatar todas as pessoas. Eles podem morrer naquele meio. Então, até quando estava acontecendo os 11 de setembro nos Estados Unidos, realmente realmente em Nova York, realmente muitas pessoas morreram, centenas de pessoas morreram, milhares de pessoas sofreram naquele local e bombeiros entraram ali dentro, também morreram quando foi derrubado aqueles prédios. Os bombeiros entraram ali dentro para poder salvar as pessoas. Então realmente, quando uma pessoa, um bombeiro, um socorrista, salva alguém, todas as pessoas gritam realmente aleluias. E nós realmente que não salvamos essas pessoas que estão morrendo, que vão para o inferno, realmente, olhem só, tem quantas pessoas ao nosso lado, nossos parentes, nossos amigos, familiares, realmente que eles precisam receber a salvação. O Senhor Jesus morreu por eles, realmente como se um dia fosse mil anos, o Senhor está esperando por nós, mas se nós fecharmos as nossas bocas e nós não pregarmos, o que vai acontecer? Realmente no retiro nós nos reunimos por completo para podermos pregar o evangelho, nós nos esforçamos fazendo trabalho voluntário. Vocês viram esses irmãos e irmãs, não é? Vocês também participaram bastante. Por que isso acontece? Porque como que o meu espírito ele é importante que receba a salvação, o outro espírito receber a salvação é algo lógico e isso é algo que naturalmente precisa sair para fora. Então, realmente, da mesma maneira como a semente quando cai no solo, ele não morre, realmente não pode dar a vida. Da mesma maneira, realmente, essa semente dos céus, que caiu dos céus, que é o Senhor Jesus que veio para este mundo. Então, sem sacrifício, como é que você pode salvar o próximo? Realmente, o tempo precisa ser sacrificado, os bens você precisa sacrificar, a minha felicidade precisa ser sacrificada, a minha vida, se necessário, eu preciso sacrificá-la. Então, realmente, sacrificar a minha vida, eu conseguir salvar um espírito, realmente é o maior sucesso que eu posso ter. Então, Mateus capítulo 17, o Senhor ele já disse, realmente nós podemos salvar um espírito de uma pessoa que é mais importante do que todas as coisas. Então, nós recebemos essa grande graça. Mas por que nós estamos desprezando essa salvação do próximo? Realmente, essa grande salvação. Então é por isso que agora nós todos recebemos essa grande graça da salvação do Senhor Deus. Então agora é realmente o Senhor Jesus que nos salvou, realmente merece essa nossa retribuição. Nós precisamos viver pelo Senhor para que esse evangelho possa ser pregado. Isso é necessário. Então realmente pregando a palavra, realmente passou todo o meu tempo disponível. Mas agora a palavra que vocês ouviram, realmente não deixem escapar pelo outro lado do ouvido. As pessoas que não têm a certeza, ouçam a palavra continuamente. Ouçam, orando. Para que 100% tenham a certeza. A salvação precisa receber com certeza. Para que essas pessoas que receberam a salvação também, realmente essa grande graça da salvação do Evangelho do Senhor Deus, será que está em primeiro lugar, em prioridade do meu coração? Essa grande salvação que eu tenho dentro do Senhor, se eu realmente recebi essa salvação, realmente o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar. Vamos orar.
Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso que nos ama. Antes nós todos estávamos longe do Senhor Deus, quando nós estávamos vivendo no meio do pecado. Antes nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor nos amou e fez com que nós todos recebêssemos a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Fez passar para o Senhor Jesus. Fez com que o Senhor Jesus ele pudesse nos salvar sem nenhum valor a ser pago a partir de nós, Senhor. Senhor, nós recebemos essa imensa graça, essa salvação do Senhor Deus. Nós damos somente agradecimentos e louvores ao Senhor Deus. Senhor, essa grande graça que nós temos recebido, como que nós poderemos retribuir, Senhor? Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, então nós somos do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Senhor, todos os espíritos perdidos, coitados que ainda não receberam a salvação, que o Senhor permita para que eles possam ouvir esse evangelho, que nós possamos testificar para que eles possam receber a salvação, para que muitos espíritos, ao ouvirem esse evangelho do Senhor Deus, possam dar glória diante do Senhor Deus. Senhor, o restante das nossas vidas, que o Senhor permita para que nós todos realmente possamos, nessa esperança, viver obedecendo diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.